Boa tarde, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre a luta pela cidadania. Mais especificamente, na discussão de hoje, vamos tratar por essa luta no Brasil. Então você já pode pegar o seu livro de história e abrir aí na página 79. Essa discussão nossa vai ser distribuída em três grandes grupos. Os africanos, que foram trazidos de forma escravizada para o Brasil a partir do século XVI. Os trabalhadores, de modo geral, que tinham os seus direitos trabalhistas negligenciados. E o trabalho infantil, tá certo? Então, para iniciar a discussão, vamos começar com os africanos. Eles foram escravizados e trazidos para o Brasil durante muitos séculos. Então, a partir do século XVI até o século XIX, onde foi abolida a escravidão no Brasil, em 1888, muitos negros foram trazidos para o Brasil para trabalhar aqui contra sua própria vontade. O auge da escravidão no Brasil foi entre os séculos 17 e 18, em um período em que eles trabalhavam, em sua grande maioria, nas fazendas. Em dado momento, eles trabalharam produzindo, plantando a cana-de-açúcar. Mais tarde, eles trabalharam nas minas de ouro e iniciaram também o trabalho na produção do café. Então veja que os africanos, eles foram de grande importância para o desenvolvimento econômico do Brasil. Mas em contrapartida, eles trabalhavam de forma obrigatória. Eles não tinham os direitos básicos que um ser humano merece ter, que é o direito da liberdade, o direito de ir e vir, o direito das suas próprias escolhas no que diz respeito às suas culturas, a questão da religião, a questão da moradia. Então eles eram escravos, eles tinham os seus direitos ceifados, eles tinham os seus direitos minados pelos seus senhores, tá certo? Então aí na página 80 vai ter uma ilustração que mostra bem como era o dia a dia do africano, que agora nesse momento era um escravo sem direitos, o seu dia a dia com o seu senhor. Então ele era obrigado ao trabalho e muitas vezes ele era punido sem motivos tão relevantes para isso. Acabou que muitos negros fugiram e os lugares que eles fugiam foram chamados de quilombos, se tornando assim quilombolas. Os negros que eram apreendidos em virtude dessas fugas, eles eram marcados como negros sujões e eles sofriam penas severas pelos seus senhores, alguns chegando até mesmo à morte. Uma coisa interessante que começou a acontecer a partir do século XIX foram o estímulo de parte da população pelo fim da escravidão. Então aí no parágrafo 2 da página 81 vai descrever quem foram essas pessoas que lutaram, claro, além dos próprios africanos, quem foram essas pessoas que lutaram pelo fim da escravidão. Então nós tivemos advogados, políticos, escritores, artistas e jornalistas que contribuíram de certa forma com o fim da escravidão. Então de um lado vocês tinham as pessoas que estavam lutando pelo fim da escravidão e do outro lado vocês tinham as pessoas que tentavam manter esse sistema. E é interessante que as pessoas que lutavam para manter o sistema detinham um poder muito grande, porque eles eram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico do país. Então, por mais que o líder, o governante da nação, desejasse acabar com a escravidão em um dado momento, não era uma decisão tão fácil de se tomar, porque havia uma pressão muito grande pelos grandes fazendeiros e que, por sinal, tinham muitos poderes. Então, gradativamente foram criadas algumas leis que tentavam minimizar esse impacto em relação à escravidão. Foram leis que determinavam o fim da escravidão em determinados aspectos. Nós vamos olhar cada uma dessas leis aí na página 82. A primeira lei foi em 1850, que proibia o tráfico negreiro, ou seja,
já não podia-se mais trazer negros da África como escravos para o Brasil. Os escravos eram apenas aqueles que já estavam no Brasil. A segunda lei foi em 1871, que foi a Lei do Ventre Livre. A partir desse ano, todos os negros que tivessem filhos, a partir dessa data, eles seriam livres. A terceira lei a ser criada foi a Lei do Sexagenário. Essa lei foi criada em 1885 e ela falava que as pessoas, os negros que chegassem aos 60 anos de idade, eles seriam livres. Só que essa lei, ela é um tanto quanto complicada, porque a expectativa de vida dos negros nessa época era muito baixa devido às condições insalubres de trabalho. E em segundo lugar, que quando eles completassem 60 anos de idade, eles já não tinham vigor para continuar trabalhando de forma livre. Eles não tinham terras, eles não tinham propriedades, posses, dinheiro, não tinha nada. Então era uma situação um tanto quanto complicada. Até que chegamos ao ano de 1888 e foi assinada a Lei Áurea, onde determinava o fim da escravidão a partir daquele ano. Um fato interessante, comparando Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, é que lá, quando a escravidão acabou, os negros que antes eram escravos, eles receberam uma indenização como uma forma de pedido de desculpa do Estado para os anos que eles passaram tendo que trabalhar para os seus senhores. No caso do Brasil foi o inverso. Foram os senhores de terras que foram indenizados pelo Estado por não terem mais os negros para trabalharem em suas fazendas. Então foi uma inversão de valores muito significativa e que prejudicou muito a socialização dos negros na nova sociedade a qual eles iriam viver neste momento. Por que prejudicou? Porque o preconceito racial ele era muito visível naquela época. É tanto que os próprios fazendeiros, quando foi abolida a escravidão, eles não recebiam, na sua grande maioria, os negros para trabalhar de forma assalariada. Quando recebiam, pagavam salários muito baixos, não ofereciam condições de trabalho significativa e quando não recebiam, estimulavam a imigração de pessoas vindas da Europa. Então, isso fez com que muitos negros ficassem à margem da sociedade, sem condições de trabalho, sem o próprio trabalho, sem moradia, sem a terra. Isso fez com que muitos deles, acabassem se marginalizando e cometendo delitos, crimes. A partir do século XX, a partir do início ali do século XX, foi que alguns negros começaram a obter alguns empregos em indústrias, ferrovias e obras públicas. Mas lembrando que as condições de trabalho elas eram muito difíceis. Então eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Eu fiz essa primeira, você assiste, e eu vou continuar a segunda etapa no próximo vídeo, tá certo?